Evangelho de Mateus 21, 28. A parábola dos dois filhos. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhes de igual modo. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhes ele: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois se arrependeste para crer. Somente até aqui. Amém. Eu gosto de exortar, irmãos, aquilo que eu leio. Tá certo? E os irmãos, tanto presente como online, preste bem atenção nesta palavra, porque aqui é um pão que vem do céu. Então, se você puder ficar aí na tua Bíblia, no teu livro, onde você estiver, acompanha esta leitura, acompanha esta pregação, que você vai ver. Nós não pregamos aqui de nós mesmos, nós pregamos o que está escrito. Não vou pregar para você lá em Gênesis, em Êxodo, nada. Nós vamos pregar o que nós lemos aqui, para o nome de Deus ser glorificado e você ser alimentado pela palavra que Deus revelou. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, e você sofre hoje porque tem coisas que não dependem de você. Vamos começar assim, essa palavra? Tem coisas que não dependem de você. Depende do seu filho, depende da esposa, depende do outro, depende da empresa, depende de muita coisa. Então tem coisa que não depende de você, e é por isso que as coisas que não dependem de você, você põe na mão de Deus. Tá certo? Já começa Deus falar com você assim, por esta palavra. É eu que estou falando aqui, o irmão Cido, mas a mensagem é de Deus, não é minha. Então, queridos, Deus manda te dizer desta forma: se não depende de você, o que depender de você, você faz. O que depender de você, você trabalha. O que depender de você, você cumpre com as tuas obrigações. Mas o que não depender de você, coloque na mão de Deus. Ore a Deus e fala: Senhor, olha, até aqui eu vim, isso eu consegui fazer, mas o resto eu não consigo, porque não depende de mim. Então envia o teu Espírito Santo lá e faz uma obra. Se precisar mudar o coração, se precisar fazer uma obra, se precisar, o que precisar fazer, faça, porque não está no meu alcance. Você tem glória para dar para o teu Deus? A palavra de Deus é essa. A parábola aqui dos dois filhos. Mas que vos parece? O Senhor Jesus fez uma pergunta para você: o que vos parece? Então ele quis dizer: responda para mim essa parábola. Ele quis dizer assim: o que você entende nessa palavra? Ele quis dizer assim: vamos resolver esse problema junto aqui, você e eu, você que está ouvindo esta palavra e o meu Espírito que está falando aqui. Então ajuda agora na comunhão. Pense você como mulher, como ser humano, como homem, e o meu Espírito que está trabalhando no vosso meio. Então é essa pergunta que o Senhor disse: o que parece?
Você está na sua Bíblia aí? Então começamos assim. Mas o que vos parece? Um homem tinha dois filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Então, se o homem tinha dois filhos, ele era um pai de família, não é? Se o homem tinha dois filhos, ele tinha uma esposa, não tinha? Ou teve, porque a esposa poderia não estar lá, mas ele já teve, os filhos não vieram do vento. Se ele tinha uma vinha, então ele não era qualquer pessoa, ele era meio poderoso na grana também. Se ele tinha uma vinha, ele tinha trabalhadores na vinha, não tinha? O Espírito Santo diz para você: o que vos parece? Ajuda nessa comunhão aqui, tá bom? Um homem, esposa, dois filhos, vinha, roça, trabalho. Então o Espírito Santo diz para você: glória ao Senhor, os meus funcionários estão lá trabalhando. Resolva comigo isso. Os meus funcionários estão lá trabalhando. Por quê? Porque eles são pagos para trabalhar e eles têm horário para cumprir, eles têm horário para estar lá. Mas os meus, que são os meus próprios filhos, estão aqui, dormindo, preguiçoso, sem querer trabalhar. Estão aqui, fazendo o quê? Olhando para minha cara. Estão aqui, esperando o quê? Então te diz o teu Deus por essa palavra. Sabe por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque Deus manda falar isso aqui. Irmãos, essa palavra, ela vai viajar para o norte, para o sul, para o leste, oeste. Glória ao Senhor. E não é um e é dois que está assistindo, que está vendo isso aqui, não. Aleluia. É multidões. É gente, muita gente. Glória ao Senhor. Então te diz o teu Criador: o diabo está arrumando, o diabo está trabalhando, ele não para. Os anjos dele estão por aí nas madrugadas, aleluia, como bêbado, como ladrão, como salteadores, como maconheiro, como traficante, seja lá como for. Os mensageiros do demônio estão trabalhando, eles não descansam. Agora os meus filhos estão de braço cruzado. É isso que eu estou falando para você. Fazer uma oração é coisa difícil. Fazer uma visita, pregar uma palavra é coisa difícil. Ajuntar é coisa difícil. Pregar minha palavra é coisa difícil. Trabalhar na minha vinha é a pior coisa que existe. Te diz o teu Criador por esta palavra. Aleluia. Se aquele não for salvo, a culpa é tua. Porém, você, aleluia, eu quero você trabalhando na minha obra. Mas é difícil, Senhor, mas é difícil. Então nós vemos essa palavra aqui que Deus manda para nós. Ajuda aí. O que vos parece? Essa é a palavra. Glória a Deus. Então ele pegou e, dirigindo-se ao primeiro, porque estava lá vagabundo, esperando ordem, disse: filho, vai trabalhar hoje. Olha bem, irmão, vai trabalhar hoje na minha vinha. Aqueles filhos não trabalhavam, porque ele precisou chegar para o filho e falou: filho, vai trabalhar hoje, pelo menos hoje. Está escrito aqui, irmão, não estou pregando coisas, invenções da minha cabeça. Vai trabalhar hoje. Você vai trabalhar pelo menos hoje. O que o primeiro respondeu? Vamos ver aqui o que o primeiro respondeu. Ele disse: não quero. Olha aqui, verso 29. Não quero. Respondeu na lata: não quero. Por que é que aquele moço, filho do pai de família, respondeu assim na lata: não quero? Seco. Porque ele falou que estava dentro do seu coração. Esse filho, primeiro, falou que estava dentro do seu coração: não quero. Porque o Senhor Jesus, ele diz que a nossa boca fala do que está cheio o coração, certo? Vai captando aí essa mensagem.
Então aquele primeiro filho era vagabundo, mas era sincero, não é? Glória ao Senhor. Aí, irmãos, ele chegou e esperou um tempinho. O pai, como é sábio, ele já não chega assim: filho, vai. Não vou. Porque você vai. Não, irmão, ele espera um tempinho. Sabe por quê? Porque o tempo resolve todas as coisas. O tempo resolve. Não é assim, na hora, no estalar do dedo, não. Espera um pouco, tudo tem um tempo determinado por Deus. Aquela discussão que você teve com a esposa, com o esposo, ou com o patrão, ou com alguém, com o vizinho, não fique enxuriçando mais, para com isso, não fique de falação, não fique de falatório, não fica com discussão, cala-te, espera-te um pouco, aleluia, que você vai ver, o tempo vai resolver o problema, o tempo vai resolver o problema, tá bom? Glória ao Senhor. E foi isso que o pai de família fez. Nós estamos lendo o que está aqui. Depois de um tempo, mas depois, arrependendo-se, aquele que falou que não ia, ele foi. Por quê? Porque o tempo começou a bater no seu coração. Como ele era sincero, amém. Eu vou pregar uma coisa aqui para vocês, que não sei se já ouviram ou não, mas o Espírito Santo revela aqui. Nós temos a mente e o coração. Coração é a sexta visão, a mente é a sétima visão. Glória ao Senhor. O coração, ele domina a carne, a nossa carne. Porque você vê um carro bonito, você quer. Você vê uma casa bonita, você quer. Você vê, se é um moço, ele quer a melhor moça bonita que tiver. Ele não enxerga lá dentro os problemas, a dificuldade. Ele quer a moça bonita, ele quer o melhor salário, ele quer ir para a praia, não é? É o coração dele que quer isso. E todo ser humano vai pelo coração. A sexta visão. A carne é dominada pelo coração, mas na mente não. A mente tem a sétima visão. Na mente, quando começa a brigar com o coração fala assim: não, eu quero, se é um jovem, eu quero namorar aquela moça bonita. Aí a mente já vem e fala assim: peraí, você acha que ela é de bom testemunho? Ah não, mas eu quero demais. Aí a mente fala para ele: você acha que é de bom testemunho? Então a mente e o coração, você já chegou a viver aquele momento, entre você mesmo chegar a falar assim: será que eu vou ou não vou? Será que eu devo fazer ou não devo fazer? Então a mente e o coração ali, brigando. Muito fala alma e o espírito, também pode ser, porque o espírito está além da mente, e a alma além do coração. Tá bom para você isso? Então te diz o teu Deus, a hora que você tiver ali uma briga entre a mente e o coração, sem saber o que fazer, dê um tempinho, espera um pouco, acalmar, toma uma água, faz alguma coisa, espera um pouquinho, que o tempo vai resolver. Sabe aquele que discutiu, ele vai vir pedir perdão para você, porque o tempo passou, aleluia, sabe? Então é sábio diante de você dar um tempinho para tudo na face da terra. Te diz o teu Deus por esta palavra: o tempo vai resolver o teu problema. Porque o Senhor manda pregar para você e dizer: você está ouvindo a minha palavra, e a minha palavra vai tomar um caminho na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Então aí ele deu um tempinho, aí ele se arrependeu e falou para o pai: olha pai, eu falei que não ia, certo? Mas eu vou. É o que nós lemos aqui, irmão. Não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. Ele foi. Aí ele foi, e na visão do Espírito, aquele pai ficou super feliz, contente, porque ele viu a sinceridade do filho, né? E naquele dia ele teve um êxito, né, na vida dos seus filhos. Muito bem.
Agora ele vai dirigir ao segundo. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhes de igual modo, da mesma maneira. E respondendo esse segundo, disse para ele: eu vou. Sabe por quê que ele falou eu vou? Porque ele falou que estava no seu coração. Eu vou. Mas o que estava no coração do segundo, o que era? Falsidade. Porque ele falou, nasci, sem pensar, eu vou. Mas dentro de si, ele falava, eu vou nada. Vou nada. Quer dizer, meu pai está falando, eu vou falar isso que eu vou, só para deixar ele contentinho. Aí ele vai sair para lá, o tempinho ele vai esquecer. E sabe aquele espírito de enganação que alguém tem? Aqueles pregadores que pregam só para enganar, aquelas pessoas que abajula, aquele tapinha nas costas falso, sabe? Tudo isso. Glória ao Senhor. Então é o que esse moço tinha. O segundo, eu vou. Na lata ele respondeu, mas como o seu coração estava cheio de falsidade, cheio de enganação, o pai ficou esperando ele ir. Tá bom, filho, vou dar um tempinho, você vai se arrumar e você vai trabalhar. Você vai trabalhar hoje na minha vinha. O tempinho foi passando, e aquele segundo filho, ele ficava na visão do Espírito, irmão. Estou aqui, tá? Glória ao Senhor, ficou olhando, meu pai já vai esquecer. Meu pai é trouxa mesmo, meu pai é bobo. Eu enganei ele esse tempo todo. Que custa enganar agora? É assim que muitos crentes fazem, tentando enganar o próprio Deus, achando que aquela oração, Deus que me livre essa palavra, aquela oração de falsidade, glória ao Senhor, vai enganar a Deus. Por quê, irmão? Aquelas situação que enganação não vai enganar o Senhor, não vai. Não adianta você falar que vai, e depois não vai. Não está em certas pessoas essa atitude de trabalhar, de arregaçar a manga, de permanecer firme, de levantar a obra, seja na luta, na dor. Já pensou se nós estivéssemos correndo daqui? Já pensou se nós falasse, para que ficar com sofrimento aí à toa? Não, irmão. Glória ao Senhor, diz o provérbio, glória ao teu nome, que o sábio, até no sofrimento, ele é alegre, ele é feliz. O sábio, até no sofrimento, ele é contente, fica contente, porque ele é um sábio na minha presença. Mas o enganador, o segundo filho, é aqui, disse, eu vou, Senhor, e não foi. Aí o Senhor volta para nós, para os discípulos, e disse assim: qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro que disse eu não vou e foi, ou o segundo que disse eu vou e não foi? Qual que fez a vontade do Pai? O primeiro. O primeiro foi sincero, o segundo foi falso. Numa casa, numa família, numa igreja, numa empresa, num país, numa cidade, tudo você vai encontrar essas pessoas. O sincero e o falso. Está em você discernir o espírito que está na pessoa. Convive com ele. Glória ao Senhor. Um dos discípulos perguntou para o Senhor e disse: Senhor, como é que nós vamos conhecer se aquele é de Deus ou não é? Ele vai falar assim, o Senhor Jesus respondeu: pelos seus frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Pode uma árvore má dar fruto bom? Não. Então, pelos seus frutos você os conhece. É assim que você vai conhecer. E como é que você conhece uma árvore se tem fruto bom ou ruim? Provando do fruto da árvore. Vai lá e prova. Você vai ver se a árvore é boa ou não. Glória ao Senhor. Não tem como você não saber se a árvore está boa ou não está, se você não provar o fruto da árvore. Então diz o Senhor assim para nós. Hoje em dia
Satanás está aí, abraçando muita gente, tomando. A perdição é como a areia que está na praia do mar. Te diz o Senhor, pelos poucos trabalhadores, como o primeiro filho que disse não vou, mas se arrependeu e foi. Glória ao Senhor, porque ele olhou e viu, glória ao teu nome, que aqueles funcionários estavam lá sem guia, sem direção, trabalhando sem sabedoria. O filho, glória ao Senhor, que era crescido ali, sabendo o que o pai precisa ou não, ele tinha direção. Então ele foi lá, ajudou a trabalhar, irmãos, e a obra cresceu, a vinha apareceu, o tempo chegou, o tempo da colheita, irmãos, houve a colheita e o nome de Deus foi glorificado. Está aqui a palavra de Deus, te diz o Senhor, trabalhe na minha obra, trabalhe na minha vinha, a recompensa vai vir na tua vida, a recompensa virá no teu caminho. Mas a igreja é pequena, o número é pequeno, aleluia, ninguém aqui quer saber de servir ao Senhor. Não é isso que eu estou falando, eu estou falando para você trabalhar na minha vinha, enfrentar o sol dia a dia. Glória ao Senhor, problemas, dificuldades, eu vou resolver para você, eu estarei no teu caminho, eu te dou sustento, eu te dou, aleluia, o necessário para você, glória ao Senhor. Então regaça a tua manga, chegou a hora, porque o diabo está no inferno lá, aleluia, arrastando multidões, até alguém da tua casa está caindo, nas lábias do demônio, do adversário, e você não quer trabalhar, e você não quer, aleluia, trabalhar na minha vinha, na minha obra. Te diz o teu Criador, pega agora esta palavra, aleluia, levanta daí, a glória ao Senhor, porque o tempo está no fim. Eu quero fazer uma obra, eu quero fazer um milagre na tua casa. Glória a Deus, aleluia. Aí a pergunta que o Senhor fez foi essa: qual dos dois fez a vontade do Pai? Sabe por que ele fez essa pergunta? Porque você está ouvindo esta palavra e ele queria que isso entrasse dentro do seu coração. Então por isso ele perguntou, qual dos dois fez a vontade do Pai? Aí eles falaram, lógico, o primeiro respondeu na lata, não, eu não vou. Depois ele arrependeu e foi. O segundo respondeu na lata também, né? A sua falsidade já estava mesmo, eu vou, e não foi nada, ficou na enganação. Foi aí então, igreja minha, povo meu. Agora vem a parte dura aqui, glória a Deus. E disseram-lhe eles, lógico que foi o primeiro. Aí o Senhor disse, em verdade te digo, que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Olha isso, irmão, é meio pesado, né? Publicano, para quem não sabe o que é publicano, publicano é aquele povo que não conhece a graça, não conhece, povo que ainda não conheceu a graça, isso espiritualmente falando. Os verdadeiros publicanos eram lá, aqueles de Roma, aqueles povos lá que não eram da tribo de Israel, então era povo de outra tribo, então era um povo desconhecido, certo? Povo e desconhecido para nós são povo que não conhece a graça, espiritualmente falando. Então esses são os publicanos. E meretrizes? Meretrizes é aquela que está praticando lá, né? Atos ilícitos, mas elas também não conhecem a graça, por isso elas estão lá praticando. Esse povo que não conhece, eles vão passar a conhecer, sabe por quê? Porque eles são trigos que nasceram por acaso. Você já viu no quintal, algum lugar, nascer irmãos, alguma planta boa, que está lá no meio do mato? Aí eu pergunto para os irmãos, o que você já viu que nasce assim, no meio do mato? Do que vive os macacos, os bichos do mato, as aves do mato, né? Vive na floresta Amazonas, lá os bichos, se eles comerem veneno, eles morrem. Eles têm que comer alguma coisa. Os carnívoros, lógico, leão e outra coisa, pega lá os bichos menores. Mas e os outros que não são carnívoros? Vivem do quê?
Então lá tem coisas que nascem lá. Assim, glória ao Senhor, nasce ali, irmãos, no povo mundano, pessoas dignas de você ir lá pregar minha palavra e trazer eles para cá. Lá tem aquela meretriz que está lá, que quando alguém passa sem entendimento, condena aí os demônios, mas não sabe que a palavra de Deus nunca chegou lá. Então, em vez de você falar, está lá os demônios, por que você não vai pregar a palavra de Deus ali, para que a palavra de Deus traga-os para cá? Foi isso que o Senhor falou: vai trabalhar na minha vinha? E o segundo não quis ir. É assim que você tem que trabalhar. Em vez de condenar, esclareça para ele, mostra o caminho. Você nunca chega para alguém e condene alguém, não. Ó, isso aí está condenado. Condenado está você que falou. Mas se você estiver no Espírito, né, você vai lá e ensina e mostra o caminho para ele. Tá? Então é isso que o Senhor está falando para nós aqui. Muitas das vezes nem está longe, irmão. Muitas das vezes nem está longe isso. Muitas das vezes é o nosso próprio filho. Muitas das vezes está ali, vizinho da nossa casa. Muitas das vezes está pertinho de você. Glória ao Senhor. Então te diz o teu Deus por esta palavra. Resumindo tudo, que já é 9 horas, precisamos terminar. Te diz o teu Criador por esta palavra. Você ficou na comunhão comigo? Então assim é a palavra. Eu sou, diz o Senhor, eu sou o Pai Altíssimo e Senhor Jeová. Eu sou o que trabalho no meio do povo, aleluia. E toda a nação são os meus filhos. No meio deles tem os sinceros e tem os falsos. Glória ao Senhor. Tem aqueles, aleluia, que trabalham na sinceridade e aqueles que trabalham na falsidade. Passar no meio dessas pessoas não é tão simples, não. Você trabalhar no meio de um pessoal falso é a pior coisa que tem. Glória ao Senhor. Um inimigo declarado, que ele declara ser seu inimigo. Não, eu sou seu inimigo, quero ver você me enfrentar. É fácil lutar, irmão, aleluia. Mas e aquele inimigo que finge que não é inimigo, que vai te abraçar e finge que é seu amigo? Como é que você luta com ele? Não tem jeito, porque ele finge ser seu amigo. Aí de repente, a hora que você estiver dormindo desapercebido, ele passa a ser rasteiro, aí ele te derruba, aí você morre, aí ele acaba com a sua família, aí ele entra dentro da sua casa, aí ele toma o que é teu. É isso que o diabo faz e está fazendo na tua família, na tua casa, na tua vila, na tua cidade. Te diz o teu Deus por esta palavra. Abra o teu olho agora, porque essa palavra vai soar dentro do seu coração. Se você tiver de olho aberto, como um homem sábio, entendido na minha palavra, Satanás nenhum vai te enganar na terra. Nenhum. Então essa é a palavra. Vai contigo, clama o teu Deus. Está aqui. Repetimos o começo dela. O que vos parece? Tudo isso que Deus falou para você aqui hoje. Vai em paz. Os irmãos que estão de perto, os irmãos que estão de longe, eu estou vendo aqui, irmãos, tem muita gente assistindo aqui, muito. Glória ao Senhor. Gente, irmãos lá da Bahia, de Portugal, da África, tem irmão lá de Porto Alegre, de tudo quanto é lugar. Te diz o teu Deus: seja sincero na minha obra, aonde você estiver, mas está difícil, luta com o Senhor, trabalha com o teu Deus, seja sincero para com o teu Senhor, porque os falsos sempre existirá. Glória ao Senhor. Mas a minha verdade prevalecerá em tudo. Seja sincero e homem de Deus, aleluia, porque o Senhor estará contigo para o que der e vier. Satanás, Deus te dá uma ordem agora: sai do caminho da minha igreja, porque a minha vinha tem que chegar o dia da ceifa. Tá bom essa palavra? Dá glória ao teu Deus, porque, irmão, Deus te coloca como homem de Deus e mulher de Deus para trabalhar na minha obra e prosperar na graça de Jesus Cristo. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém.